Assim está escrito, Mateus capítulo 20, primeiro versículo, a parábola dos trabalhadores da vinha. Está escrito assim na palavra de Deus. Assim está escrito: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todos os dias? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, recebereis o que for justo. Aqui a Bíblia está falando de uma parábola. A parábola, todavia, ela se refere às coisas do reino de Deus. As parábolas, todavia, elas são ensinamento de Jesus, onde ele usa exemplos se assemelhando com o reino de Deus. Aqui Jesus está falando, porque o reino dos céus é semelhante a um homem. Qual homem? Um homem que saiu e assalariou os seus trabalhadores, os seus funcionários. Este homem, ele repartiu o salário. Veja bem, alguém que paga o teu salário, ele é o teu patrão. Se você está a serviço de alguém, você vai receber o seu salário que convém. Veja bem, Jesus, ele é Senhor. Se você faz a vontade de Cristo, você vai receber a sua recompensa, o seu salário. Veja que Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia nos garante que o salário do pecado é a morte. Todavia, quem está a serviço do pecado, ele não está a serviço de Deus, ele está a serviço do reino das trevas. Porque se o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então para servir a Deus é fazendo o que é reto diante de Deus, caminhando de forma justa, caminhando fora da embriaguez, distante da prostituição que primeiro ela vem através da mente, pensamento, olhar. Isso já é o suficiente para fazer o cidadão cometer adultério. Isso é a Bíblia. Até nesse momento a Bíblia nos diz em Mateus 5, versículo 28, que se o homem atentar numa mulher com os seus olhos e seu coração, desejar tal mulher, ainda que não seja tua mulher, ele adulterou com ela. Isso é o que Jesus nos ensina. E vemos que o mundo está cada dia mais malicioso, cada dia mais cheio de iniquidade. Por quê? Porque Jesus falou que nos últimos dias, por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriou, acabou o temor diante de Deus, onde nós vemos que o mundo realmente tem mostrado essa palavra se cumprindo, onde o amor de muitos tem se esfriado. Deus abençoe, pode ser. E o amor de muitos assim tem se acabado para com Deus. O amor de muitos tem se esfriado para com o Senhor, para com o Rei da Glória. Não, o mundo já se esfriou no amor para com o próximo há muito tempo. Mas vemos que o amor para com Deus, ele é só de palavras, é só da boca para fora. Porque quando enfrenta o pecado, as pessoas elas se fazem de fraco, elas se rendem ao pecado, usando a justificativa de que a carne é fraca. Mas veja que Jesus, mesmo diante de uma circunstância a qual ele tinha que morrer naquela cruz para trazer vida, ele não usou a fraqueza da carne para negar, para virar as costas e não ser crucificado. Jesus, ele disse: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Jesus, mediante aquela cruz, a qual ele sabia muito bem a dor que ele estava prestes a enfrentar, ele diz: a carne é fraca. O que ele quis dizer? A carne vai sentir dor, eu sei.
Eu sei que vou ter pavor quando os pregos atravessar o punho, quando os pregos atravessavam os pés de Jesus, a alma dele sentia dor. Mas a Bíblia diz que Jesus diz: antes da sua crucificação, a carne ela é fraca, mas o espírito está pronto. Veja que Jesus amou a Deus como? Enfrentando a dor de morte, a qual era necessário. O homem diz amar a Deus, mas ele se entrega de bandeja ao pecado. A carne é fraca, pregador, por isso eu caí. A carne é fraca, por isso que eu estou vivendo assim, praticando tal pecado, porque a carne é fraca. Veja que Paulo diz, e ele declara aqui: Jesus como homem ele andou na terra, e como homem Jesus foi tentado, e como homem Jesus foi provado nas suas fraquezas. Mas se não basta para você isso, Paulo, o homem, 100% homem, nada de Deus, 100% homem, a Bíblia diz que ele sofreu as dores na carne. Ele foi açoitado, 2 vezes ele foi açoitado, por 2 quarentenas de açoite menos uma. Ele negou Jesus porque a carne era fraca por causa da dor. Ele diz que sofreu naufrágios, fome, sede, frio, não negou Jesus. Hoje as pessoas se tremem todinho diante de um copo de cerveja e deixa de servir a Deus e se entrega ao pecado, mas quer ter o nome de Deus na boca ainda. O mesmo corpo que serve para pecado, meu amigo, ele não pode servir para poder agradar a Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E a Bíblia nos mostra em Gálatas capítulo 5 que as obras da carne é a prostituição, é a bebedice, é a inveja, é o ódio, é a malícia, é a injustiça. As obras da carne para nada servem, a não ser levar o homem para o inferno. Mas repara que o homem ele está andando cheio de cachaça para cima e para baixo, dizendo eu tenho Deus, está andando para cima e para baixo sem Deus, mas ele fala que tem Deus. Uma vida cheia de iniquidade, aonde o homem está cheio do seu coração de pecados escondidos e ocultos, mas está se esquecendo que Deus ele contempla tudo e todos. Está se esquecendo que o Senhor ele vai requerer de nós aquilo que ele entregou em nossas mãos. Deus vai requerer de nós tudo que nós estamos fazendo através desse corpo. Nós teremos que prestar conta diante de Deus. O que você está fazendo com esse corpo, a qual não te pertence, porque esse corpo é o templo e a morada de Deus. A Bíblia diz que o corpo é templo e morada de Deus, Pai do Senhor. E aquele que destruiu o templo de Deus, que é o corpo, também será destruído por Deus. A Bíblia diz que tudo que o homem fez por intermédio do corpo, fora do corpo também, ele vai ter que prestar conta diante de Deus. O que você está fazendo por intermédio do corpo, que é para ser templo e morada do Espírito Santo de Deus? Eu vejo o mundo caído, como o templo de Sodoma e Gomorra, como aquela cidade imoral, de homens amantes dos prazeres, amantes da imoralidade, homens beberrões, homens malfeitores que amavam a iniquidade. Vejo que naqueles tempos, infelizmente, quando se compara com os tempos de hoje estão piores do que os tempos de Sodoma e Gomorra. O povo hoje bebe iniquidade como se fosse água, bebendo iniquidade, bebendo pecado como que se fosse água. A água, todavia, ela traz saciedade. O pecado também, ele traz uma falsa saciedade. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus também é água. Jesus ele falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vá até a Cristo. Jesus está na palavra, e a palavra sacia o homem da tua sede. Uma sede essa que muitas vezes o homem não entende que é sede, e assim se entrega ao pecado de bandeja, e assim vão recorrer ao pecado, aonde muitos dizem que vai beber uma para esquecer os problemas. Isso é uma sede, onde as pessoas estão precisando da ajuda de Deus, mas elas estão se entregando ao pecado, aos prazeres, porque a Bíblia diz que são amantes dos prazeres, são amantes de si mesmo, amam mais o pecado do que a Deus. O Deus deles é o ventre, é satisfazer a si próprio. O engraçado é que os mesmos que cometem tais atos imorais, tais
tais atos depravados, os mesmos que estão cometendo tais atos de imoralidade, atos de bebediz, conhece a palavra, sabe que está errado, a consciência pesa, sabe no teu íntimo, no teu interior que está errado, mas infelizmente insiste em caminhar errante diante de Deus. Infelizmente a humanidade está insistindo em caminhar para o inferno, mesmo ouvindo o alerta de Deus, mesmo Deus falando no coração, mesmo Deus pelejando para que o homem entre pela porta estreita, ele insiste em caminhar pelo caminho largo, mesmo que Deus ele tem feito o impossível para que o homem caminhe no caminho estreito em direção à Nova Jerusalém, ele insiste em caminhar no caminho largo, espaçoso o caminho, a qual leva e conduz à condenação e à perdição eterna, aonde a Bíblia diz que vão receber a recompensa que convém ao teu erro. Veja que o Senhor aqui, nessa parábola, ele é comparado a um certo homem que assalariou seus trabalhadores. Veja que você contrata alguém para trabalhar para você, você assalaria essa pessoa está a seu serviço. Qual que é o nosso salário diante de Deus? Salvação, vida eterna. Vida eterna é o salário de quem faz a vontade de Deus. Salvação, vida eterna é o salário que o Deus poderoso ele tem para dar àqueles que se dedicam a servir a Ele, fazer a vontade dele na terra. Deus escolheu servos cristãos, homens, mulheres, para levantar bandeira de partido político. Isso aí está errado. Jesus não levantou servos para se infiltrar na política, distribuindo panfletos. Não fazem isso para Deus. Não fazem o que fazem para Deus como estão fazendo para os homens. Não defendem a bandeira do céu, estão defendendo a bandeira corruptível dessa pátria idolatrada. Não fazem o que fazem para Deus o que fazem para os homens, onde estão distribuindo panfletos de político, mas não da palavra de Deus no decorrer do ano, onde levantam bandeiras defendendo o partido político, um tal vereador, um tal deputado, mas não estão levantando a bandeira que defende o Evangelho de Cristo, que defende a Nova Jerusalém. Ou seja, amantes dos prazeres, amantes deste mundo e inimigos de Deus, onde a Bíblia diz: aquele que quer ser amigo deste mundo se torna inimigo de Deus. Igreja foi constituída para serviço do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não tem envolvimento com nada dessa terra. O reino de Deus não tem envolvimento com política. O reino de Deus não tem envolvimento com essa terra. A Bíblia diz que é outro reino. O reino da terra ele pertence ao maligno. A Bíblia diz que Satanás disse para Jesus: tudo isso foi dado a mim, e prostrado eu te darei. Aliás, eu te darei se prostrado me adorares. Olha a proposta que o maligno fez para Jesus Cristo. O diabo ofereceu para Jesus uma proposta muito tentadora para muitos no dia de hoje. Já pensou se alguém chega até você: olha, eu vou te dar riqueza. Você quer o quê? Você quer fama? Eu te dou. Já parou para pensar? Se alguém te fizesse essa proposta hoje: eu te dou riqueza. Você quer ter quantos milhões na conta? Eu te dou. Você quer ter uma empresa e todo mês cai tantos milhões na conta? É claro. Você quer ser famoso e ter o seu nome espalhado por todo mundo? Isso foi o que o diabo ofereceu para Jesus. Eu te dou a glória deste mundo se você prostrado me adorares. Se você se prostrar aos meus pés, eu te darei toda essa riqueza deste mundo. Foi o que o diabo ofereceu para Jesus Cristo. Baixei. Tudo ok? Amém? Glória a Deus. Então veja que a proposta do diabo foi mais ou menos assim para Jesus Cristo. O diabo ele fez a proposta de dar toda a glória deste mundo. Satanás ele falou: esse mundo me pertence. Você só pode receber algo de alguém que pertence a ele. Ou seja, este mundo
O que há neste mundo, o que está nesse mundo, pertence ao maligno. Você só pode receber algo que pertence a tal pessoa se tal pessoa te der. Veja que a proposta do diabo é diferente da proposta de Jesus. Jesus, ele prometeu o quê? Ele diz: eu irei para o Pai, eu vos prepararei uma morada, para que aonde eu estiver, estejam todos vocês comigo também.